Olá pessoas, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tá num rolê diferente, viu? É um podcast do Instituto Jones dos Santos Neves, mas fora do Instituto, é quase um podcast itinerante. A gente tá aqui na segunda edição da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, evento que acontece aqui na Cidade da Inovação, em Jardim da Penha, em Vitória. Então, o Instituto Jones se faz presente aqui com o stand no evento, então a gente pensou, se a gente vai estar no evento, por que a gente não faz um podcast daqui? É o que a gente está fazendo. E hoje a gente vai falar de geolocalização, de geobases, de dados espaciais. Hoje eu acertei. Pra lá de especiais. É isso aí. E é legal a gente falar disso porque 80% da nossa vida, direta ou indiretamente, está relacionado com a localização. Aprendi isso também recentemente, viu, Juliano? Só que eu não consigo tocar esse rolê aqui sozinho, porque os donos do conhecimento... Eu não tô nesse meio, não. Os donos do conhecimento estão aqui, ó. Vou apresentá-los, então. Ao meu lado direito está o Juliano Grigolin. É isso mesmo, seu sobrenome? Grigolin. Se apresenta, quem é você, o que você está fazendo aqui, qual é o seu rolê, que você tem a ver com geolocalização, Juliano? Muito bom dia, obrigado, Chicarino. Eu trabalho atualmente no Geobases, aliás, já vai fazer 10 anos, e eu trabalho lá como coordenador técnico. Você que manda prender e manda soltar lá no Geobases? Não, que é isso, o Geobases é um pouco mais amplo. Eu só cuido da parte técnica mesmo do Geobases. O Geobases ele é um sistema um pouco maior. Nós temos 13 instituições que compõem o Conselho Superior, nós temos a Secretaria Executiva, que atualmente é o Instituto Jones dos Santos Neves, que é a nossa casa, e temos mais de uma centena de unidades locais que atualmente qualquer instituição, aliás, qualquer cidadão que queira compartilhar dados espaciais pode fazê-lo através do Geobases. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado. Aqui na minha reta, aqui ó, no meu campo de visão, tá o João Chipoleski. Falei certo, João? Certíssimo. Chipoleski, também italiano. Jabô, quando eu li o nome do João, falei assim, pô, até que enfim eu achei um sobrenome pra bater de igual pra igual com o meu, né, na questão exótica. Aí, só eu que tô fora. E você acertou de primeira, Chicarino. Pô, parabéns. Coisa boa, de primeira. Hein? O João Chipoleski, que é subgerente de regularização ambiental do IDAF. Falei certo? Corretíssimo novamente, cara. O que você faz lá no IDAF? Conta pra gente, pro pessoal poder entender. O que faz o subgerente de regularização ambiental? Bom dia, Chicarino. Bom dia a todos. Então, no IDAF eu estou como subgerente de regularização ambiental. A gente gerencia as informações do Cadastro Ambiental Rural, feito ao longo do Estado do Espírito Santo, e agora também do Programa de Regularização Ambiental do Estado do Espírito Santo. E a reboque nós temos também a Central de Monitoramento de Florestas, que está estruturada também dentro da subgerência, que faz a fiscalização em tempo real dos recursos florestais do Estado do Espírito Santo. Chicarino. Seja bem-vindo, viu, João? Eu que agradeço a oportunidade. E aqui aqui os dois estão de frente aqui no meu campo de visão, Pablo Jabor. Não sei, quando eu vejo o Pablo e lembro do Jabor, eu lembro do Arnaldo Jabor. Aí me dá vontade de falar assim, a crônica de Pablo Jabor. Pablo Jabor, que é diretor do Instituto Jones. Pablo, seja muito bem-vindo. Conta um pouco para quem está nos acompanhando, o que você faz lá no Instituto e qual a sua relação com os dados geoespaciais. Obrigado, Chicarino. Satisfação estar aqui com vocês. Meu amigo, parceiro lá do Instituto, Juliano, João. Amigo de longa data aí no governo do estado. Chicarino, no Instituto hoje eu estou como diretor de estudos e pesquisas, mas durante muito tempo eu atuei como coordenador da coordenação de geoprocessamento do Instituto. Enfim, ao longo desse tempo a gente teve a oportunidade de ter o Geobases de novo, né, junto lá do Instituto, no Instituto, e durante esse tempo a gente desenvolveu uma parceria muito, muito legal, né, de integração com o Geobases, e a gente viu essa evolução importante que o Geobases teve aí nos últimos anos, né, e com muita honra, orgulho, a gente pode dizer que participou desse processo aí lá no Instituto Jones. Geobases que está aí completando
né, 25 anos, né? Em vias de completar 25 anos de história. E o Instituto, ano que vem, completando 50 anos, né? Então, temos muito a Festa comemorar. dobrada. Festa dobrada. Vai pagar o churrasco, Jabu? O Juliano, ele falou já. Ah, vai pagar o entendi. churrasco. Então. Nossos convidados devidamente apresentados. Eu disse no começo daqui desse podcast, da nossa apresentação, na introdução, que 80% da nossa vida está aí, direta ou indiretamente, ligado à geolocalização. Lá na casa de 1600 e cambada, o filósofo René Descartes, ele disse que, ele cunhou a máxima, né? Eu penso, logo existo. Dá para dizer que em 2024 eu só existo se eu me localizar? Joguei essa treta aí. Me localizo, logo existo, Juliano? Certamente. Começamos filosofando aqui já. Vamos lá, vamos falar de gel, vamos falar do gel, né? O termo gel, ele hoje designa, né? Lembra, de maneira geral, tudo que está ligado à cartografia, geoprocessamento, de maneira geral, a gente chama carinhosamente de gel. Bom, basta a gente constatar uma coisinha para comprovar isso que você acabou de dizer. Acho que poucos são os cidadãos que não possuem um smartphone, que antigamente a gente chamava de celular, hoje já é um smartphone e tal. Bom, hoje ainda se chama de celular e tal, né? Cada celular tem um GPS. Cada foto que você tira, ela está georreferenciada. Tem um par de coordenadas que você pode usar para colocar a foto, para saber exatamente onde você tirou a foto. É como se fosse o DNA da imagem? Tá ali os cromossomos, tá ali tudo que tem que ter ali para poder dizer que aquela foto é aquela foto? Exatamente. Qual é o formato, quando foi tirada. Tem algumas informações que eu acho que a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Tem os tais dos metadados, que são muito importantes, né? A gente vai falar um pouco, eu acho que daqui a pouquinho, sobre isso. Uma palavra meio, né, metadados, né? Mas é nada mais do que o manual de instruções a respeito do dado. Hoje, sem dúvida, a gente pode dizer que nos dias de hoje, sem medo de errar, essa sua cifra de 80%, essa sua porcentagem de 80% do que, bom, pelo menos no governo, no Estado de maneira geral, em suas três esferas, estadual, federal e municipal, sem dúvida, mais de 80% das informações, dos dados produzidos, eles têm alguma relação com geo, com localização. Eles estão localizados, eles estão vinculados a alguma localização. E isso hoje é muito importante. Certamente, não preciso me detalhar muito, mas todos os cidadãos consomem algum serviço baseado em localização. Esse é o termo técnico mesmo, tá? Serviço baseado em localização. Quando você pede uma comida, eu vou fazer um jabazinho aqui, a gente vai fazer uma propaganda sem receber aqui, né? Mas quando você pede uma comida pelo iFood, quando você chama um carro pelo Uber ou pelo 99... O iFood poderia patrocinar a gente, hein, Jabu? Aí o iFood. Pô, fica a dica, né? Fica a dica. Quando você quer se localizar usando o Google Maps ou o Waze ou qualquer outro aplicativo, quando você compra qualquer mercadoria pela internet e depois acompanha em tempo real o entregador vindo na sua casa, você sabe quanto tempo vai demorar para ele chegar, por onde ele está passando, enfim. Você consegue, se você tem alguma emergência, você precisa chegar no aeroporto meio com pressa, você sabe que você tem que desviar, exatamente por serviços de localização. É um dos serviços mais consumidos de fato na internet. Então, dentro de um ranking de serviços, você está só atrás de rede social e pesquisa no Google. E mesmo redes sociais, se você pensa hoje num Instagram ou num Facebook... No WhatsApp, todas. Em algum momento eles vão ter lá o WhatsApp, você pode compartilhar a sua localização. Em tempo real? Em tempo real, sim. Olha só, eu tô indo, a sua namorada, você disse, não, eu estou indo para casa. Ela fala, então compartilha a localização que eu quero ver mesmo se você não vai pro boteco, alguma coisa. Cada vez mais precisas, né, e eficazes, né? Exatamente. Então cada vez mais precisa a questão da geolocalização. Antigamente a gente tinha um erro embutido aí de muitos metros e hoje está cada vez mais preciso essa geolocalização, tanto nos aplicativos quanto nas próprias câmeras também.
E não tem como, né? Porque, tipo, fazendo uma brincadeira aqui, hoje você consegue saber se a pessoa, né? O homem, a mulher, enfim, se o companheiro tá ou não tá pulando a cerca, né? Pela localização ali do celular. Caramba, onde ele tá agora? Danado. Não tem como fugir da localização, da geolocalização, né, Jabô? E isso aí serviu para popularizar esses conceitos. Ainda que as pessoas não saibam exatamente o nome, o conceito e tal, elas já vivenciam isso, né? Então isso que faz parte da vida das pessoas algo que já se discute em geotecnologia há muito tempo. Eu lembro do meu mestrado em 2002, a gente tinha aula lá sobre o que é roteirização, né? Que é o que essas ferramentas que o Juliano mencionou todas fazem. Quer dizer, você chama um Uber, aquilo está fazendo um processo, um trabalho de roteirização, um serviço de roteirização para ligar você que está no ponto A a alguém ou alguma coisa que está no ponto B. As pessoas já consomem e sabem como isso funciona, né? Intuitivamente elas já sabem como funciona. Então isso hoje serviu para valorizar. Eu acho que hoje é algo que a gente já vivencia, faz parte da vida das pessoas, né? E serve para valorizar as ferramentas que hoje a gente tem, entre elas, óbvio, o Geobase, para mostrar que os dados espaciais são importantes, que as pesquisas que envolvem a coleta de informação, de onde aquela informação foi coletada, é muito importante. Então, hoje no IBGE, quando o IBGE lançou os dados do censo de 2022 e pela primeira vez, lançou as coordenadas dos domicílios visitados no censo. Quando ele estabelece isso, só isso é uma riqueza de informação enorme para ser utilizada em diversas áreas. Por exemplo? Ele, com a única informação de coordenada, que é o par de coordenada que o Juliano falou, associado ao tipo do imóvel, se é residência, se é um imóvel comercial, se é uma escola, se é uma igreja, só essa informação já te dá um contexto do que está acontecendo num determinado lugar. Uma possibilidade de aplicação imediata disso está relacionado aos desastres, que cada vez são mais frequentes. Então, quando você entende onde é que aconteceu um desastre, essa informação que é super atualizada, né, está bem recente, você consegue dizer quantos domicílios foram afetados, quanto de comércio foi afetado, quantas igrejas foram afetadas. Então, quer dizer, é uma informação que serve para planejamento, para prevenção, para ações de mitigação, né, de enfrentamento, no caso desses casos aí de desastres, né? Então, e veja, de novo, é um dado espacial esse que o Juliano mencionou. Então a gente precisa ter como coletar esse dado, armazenar esse dado, disponibilizar esse dado, pesquisar sobre tudo isso, tem que estar disponível, né, esse dado. Então, mais ou menos essa é a pegada hoje, né, Juliano, do Geobases, né? Complementando, Chicarino, isso que o Pablo estava falando, hoje a gente já consegue estabelecer algumas funções na geolocalização de onde, que é inerente ao par de coordenadas, quando e por que aconteceu. Então, através desse cruzamento de dados geoespacial, a gente consegue identificar melhor qualquer fenômeno sobre a superfície da Terra, entender onde ele está ocorrendo, quando ele ocorreu e, principalmente, Karine, por que ele aconteceu. E isso a gente consegue fazendo cruzamento com diversos dados espaciais. Ô João, queria aproveitar que você assumiu o microfone aí e você explicasse pra gente de que maneira o IDAF se apropria dessa geolocalização, desse georreferenciamento para fazer o trabalho para fazer o trabalho mesmo público, né? Claro. De governança desses dados. Deixa eu só complementar a pergunta dele, que eu ia acho que Karino liu meu pensamento. Falar um pouquinho da central de monitoramento, dos insumos que vocês usam lá para fazer o trabalho que vocês fazem, e fala um pouquinho da forma que você consome esses dados, se você consome alguma coisa do Geobases, como é que são os tais dos serviços web aí que você anda usando, para a gente ter uma ideia. Só fazer uma ressalva, eu fui funcionário do Geobases entre 2013 e 2016, então agradecer novamente. O Geobases é uma fonte assim super importante e necessária para o consumo e para o entendimento dos fenômenos aqui no estado do Espírito Santo, além de ser o repositório e a fonte de dados oficial. Geobases ajudou a construir a sua base? O Geobases é a minha base. É a minha base.
Tenho muito orgulho de ter trabalhado junto com o Juliano no GeoBase, enfim. Mas vamos lá, Juliano. Hoje a gente consegue, a gente tem acesso a toda a base do GeoBase através de um geoserviço, né? A gente não precisa necessariamente baixar os dados ou armazená-los em uma mídia externa para consumir. O Juliano, com muita maestria, disponibiliza através do endereço de internet que ele fica hospedado no próprio GeoBase, no banco de dados do GeoBase. Nós consumimos através da própria internet diversas camadas, entre eles os ortofotos mosaicos, as bases cartográficas, enfim. Então é um auxílio muito rico para as nossas análises. E voltando à sua pergunta, como que a gente pode explicar esse cruzamento desses dados, Karina? Nós fizemos aqui um mapa lá na Central de Monitoramento de Florestas, fizemos um mapa de previsão de incêndio florestal, risco de incêndio florestal. Então nós levamos em consideração muitas variáveis ambientais, fizemos o cruzamento desses dados e ao final eu consegui gerar um mapa onde tem mais probabilidade de incêndios florestais ao longo do Espírito Santo. E nós cruzamos esse dado de planejamento, que é um dado que ele é fixo, um dado de planejamento, com a realidade que nós também processamos, que foram os dados de queimadas. Nós estabelecemos que não houve uma correlação dos locais menos propícios a riscos de incêndios florestais com o que está acontecendo na realidade. Em outras palavras, os locais que não possuem riscos menores de incêndios florestais estavam pegando fogo com muito mais intensidade e facilidade. Isso levou a gente a raciocinar de uma forma reversa. Ora, se eu tenho um instrumento de planejamento que não está mostrando a realidade, é porque tem um fator que está causando alguma anomalia. E como a gente está trabalhando com incêndio, e o incêndio é um fator humano, a gente chegou à conclusão que o risco de incêndio ele foi potencializado nos locais com menos intensidade pelo fator humano, ou seja, as pessoas estão colocando fogo propositalmente nas áreas com menos probabilidade. Ficou claro, Chicarinho? Muito, que treta, hein? Sim. É a nossa vida. Bem-vindo ao nosso mundo. Agora, a gente tá falando do IDAF, né, Jabô? Mas eu já acompanhei, já cobri alguns cursos que o Jones ofereceu para diferentes segmentos públicos, né, do estado e também de município. No caso, por exemplo, cursos voltados para a defesa civil. Que a gente tá aí, ó, final do ano chegou, verão daqui a pouco tá batendo, a gente tem fortes chuvas. De que maneira que o GeoBases pode contribuir, né, através desses cursos, dessa qualificação dessas pessoas, para que todos possam falar a mesma língua no que diz respeito aos dados, né? Sim, que as pessoas possam se apropriar dessa tecnologia e fazer o que tem que ser feito, que é, vamos dizer, salvar vidas. É isso aí. A gente abriu uma frente interessante lá no Instituto já tem alguns anos, em que a gente criou um programa de capacitação com 2 módulos. Um módulo introdutório de geoprocessamento, com os conceitos básicos e os principais fundamentos e alguma coisa de análise espacial. E a gente tem um módulo mais avançado, em que a gente, o Juliano inclusive que ministra esse módulo, em que a gente capacita o servidor para atuar e usar o GeoBases, consumindo a informação do GeoBase, por exemplo, através desses serviços que o João mencionou, e também capacitando o servidor do município, muitas vezes, ou da Defesa Civil, como você mencionou, para que ele também produza a informação utilizando o GeoBases. Então, entre outras coisas, essas fazem parte, né, da estrutura, da ementa desses cursos que a gente tem feito. Eu não sei nem dizer quantas turmas a gente já teve, mas já teve mais de 10 por aí, né? Que a gente já fez. Então o GeoBase está pulverizado por aí. E o que é legal, essa sempre foi a nossa intenção, né, Juliano? De transformar isso numa coisa simples. Não é para ser complicado, entendeu? É para justo. É claro que é preciso algum conhecimento técnico, é preciso, enfim, né, saber utilizar aí algumas ferramentas básicas, né? Mas não é para ser difícil. Hoje a gente tem softwares gratuitos que consegue, você com uma configuração muito simples, você consegue acessar o GeoBases através de um software em que você abre mais ou menos para
as pessoas entenderem, quem não entende assim muito da área, você abre quase como se fosse um Windows Explorer com as pastinhas, em que você tem os seus dados ali, se arrasta e leva para sua tela aquela informação, como se fosse no Windows Explorer. Só que aquele dado, como o João falou, ele não está no seu computador. Ele está onde? No GeoBases, como um grande repositório de dados. E não é qualquer dado. São dados, o João mencionou lá, imagens, ortofoto e tal. Essas ortofotos, né, Juliano, são arquivos pesadíssimos. Pesadíssimos. Como que chama? Ortofoto? Ortofoto mosaica. É uma fotografia... que o João falou agora há pouco sobre isso. É, uma fotografia, para simplificar, uma fotografia em altíssima resolução e precisão posicional do Estado. A gente tem 3 ortofotos mosaicos de excelente qualidade para o Estado do Espírito Santo em 3 momentos diferentes. A gente tem a primeira 2007, que foi entre 2007 e 2008. A segunda ortofoto foi obtida com imagens entre 2012 e 2015. E a terceira entre 2019 e 2020. Todas as 3, né, Juliano, estão disponíveis no GeoBases, para você ver o que mudou, o que em determinado local, no seu bairro, no seu município. Foi um marco, né Pablo? Isso foi um marco. Importantíssimo. Deixou o Espírito Santo na vanguarda, né? Por quê? Explica um pouco por que isso foi um marco, por que Vou deixar o Juliano falar sobre isso, porque é um marco. Deixa eu já provocar também o seguinte: qual é o grande lance disso estar no GeoBases e eu não ter isso na minha máquina, né? Ter no meu órgão? Por que eu não preciso ter lá no IDAF essas imagens e ter lá no Instituto Jones a imagem, se eu tenho lá no GeoBases? Bom, aí a gente vai falar um pouco do papel. A gente vai falar um pouco do papel do GeoBases. O que é o GeoBases? Tecnicamente, o nome ele é a Infraestrutura de Dados Espaciais Oficial do Estado do Espírito Santo. E o que é essa? O que é uma infraestrutura de dados espaciais? Ela é um grande repositório de dados espaciais. Isso. E por que manter um repositório, um grande repositório de dados espaciais sobre todo o Espírito Santo? Exatamente porque, por esse motivo que o Pablo levantou essa bola, você não precisa ter uma quantidade muito grande, porque você para guardar todas essas informações, uma cópia em cada órgão, isso gera um custo. E quem paga esse custo é o contribuinte, é o cidadão. Então, se você puder, o GeoBases é exatamente a pasta, né? O grande HD espacial do governo do estado, e todos os órgãos podem acessar via internet. Além da facilidade, além da economia de recursos financeiros, isso evita que o dado fique pulverizado em vários lugares, porque quando você tem um dado que está no teu órgão, você poderia pensar, tá, mas um órgão produz um dado, o outro produz um dado, se todos eles colocarem na internet, basta com que cada um vá procurar. Bom, o cidadão vai ter que procurar em vários órgãos, em vários endereços, muitas vezes de maneiras diferentes, com protocolos diferentes, enfim, tipos de dados diferentes, formatos diferentes. O GeoBases garante que você vai achar em apenas um lugar toda a informação com os devidos metadados, com as devidas informações. Aí a gente já entra um pouco, eu acho que é o grande diferencial do GeoBases, é exatamente que você conta com os tais dos metadados. E o que são eles? Quando você pega um mapa qualquer, mapa de nascentes, mapa de rodovias, limites municipais do estado, você sabe quem fez, quando fez, como fez, por que fez, de que maneira, metodologia, de que forma ele fez. Por quê? Com essa informação você sabe para que você vai conseguir utilizar. Os ortofotomosaicos do estado, nós temos um ortofotomosaico que pode ser utilizado para você, por exemplo, fazer o georreferenciamento de imóveis rurais seguindo os padrões do INCRA, das normas do INCRA para georreferenciamento de imóveis rurais, que são bastante rigorosas. Então nós temos um padrão cartográfico muito elevado. Isso, sem dúvida, é um marco muito grande. O GeoBases está fazendo 25 anos agora, dia 10 de dezembro. Nós somos,
Mas o GeoBases é pioneiro, o Espírito Santo é pioneiro em ter criado uma infraestrutura de dados. A infraestrutura estadual de dados, ela surgiu antes da infraestrutura nacional de dados espaciais. O conceito surgiu até mesmo antes da tecnologia permitir que isso que hoje a gente tem fosse possível naquela época. Veja, 25 anos, isso foi em 99. 99. Então, em 99, isso era um conceito. Tudo era mato. Era um conceito. A questão tecnológica ainda não estava avançada o suficiente para isso que o Juliano está falando hoje, que hoje de fato a gente conseguir alcançar. Né? Quanto que tem uma imagem dessa? 2012, 15, qual é o tamanho daquele arquivo do ortofotomosaico ECW? Se você for baixar no formato original, ela tem mais de 10 teras. Se você for baixar apenas os ECW, você vai precisar de alguns gigas aí, umas centenas de gigas. Eu não vou chutar certinho, mas acho que é 250 enorme. gigas. Pode ser uma pergunta idiota que eu vou fazer aqui, mas não tem que ter um servidor para segurar essas imagens? Você falou que é uma imagem de exatidão, que não dá para baixar e... Então, onde que fica esse servidor? É um supercomputador. O que é isso? Fiquei curioso agora para saber como é que o negócio fica faz. No nosso querido Prodeste, nosso Instituto de Tecnologia do Estado, com todos os cuidados de segurança, todos os dados de redundância de informações, ou seja, se um dos servidores, por exemplo, nosso banco de dados, se o servidor onde ele está funcionando atualmente queimar, não tem problema, tem um outro exatamente replicado, o usuário não vai nem perceber. Se por um acaso alguém for lá e tacar fogo, é lógico que não é assim, porque são servidores virtuais, mas para se ter uma ideia, grosso modo, para fazer uma metáfora, supondo que queime mesmo, que caia do prédio o servidor onde está atualmente funcionando, já tem outro bonitinho esperando ali. Então, já aquecendo ali. Essa infraestrutura hospedada com todo o controle, né, de segurança e tal no Prodeste. Não é todo lugar que a gente encontra isso. E outra coisa, isso que o Juliano falou, que o Instituto Jones, por exemplo, produz informações espaciais que estão lá no GeoBases, mas também consome. Então, quando eu coloco os equipamentos sociocomunitários, que é um produto nosso, lá do Instituto. Então, as escolas, equipamentos sociocomunitários são as escolas, as unidades de saúde, onde elas estão, né? As coordenadas desses equipamentos, as unidades de segurança pública, né? Se eu vou colocar isso num mapa, eu preciso ter uma camada base lá que vai ser um mapa de limite municipal. Esse produto, limite municipal, não é produzido pelo Instituto, aliás, nem pode. O órgão responsável pela cartografia oficial dos limites municipais do Estado do Espírito Santo é o IDAF. Então lá onde o João trabalha é onde se produz essa informação e de vez em quando se ajusta esses limites entre os municípios. Muito pelas ortofotos de 2007, 2012 e 2019, né, Pablo? Então, ajusta como? Eu vou deixar o João falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, só para dizer o seguinte, se o João ajustar, ele já vai explicar porque que ele pode ajustar, eles lá, né, no IDAF podem ajustar. Eu que consumo essa informação para colocar junto os equipamentos sociocomunitários, não preciso me preocupar com essa atualização. Eu não preciso bater na porta do IDAF para saber, IDAF, tem um limite novo aí, municipal, manda para mim, porque eu estou precisando fazer um mapa atualizado aqui do estado e tal. O que acontece? Quando o João, a equipe lá, atualiza o limite municipal, eles colocam esse limite novo no GeoBases e todos os meus produtos que estão utilizando essa informação, todos os meus projetos que estão utilizando essa informação, automaticamente, toda vez que eu abrir, eu não vou nem saber, mas o limite municipal pode ter alterado, pode ter mudado, porque eu não estou usando esse dado na minha máquina, eu estou usando esse dado que é o que o IDAF enviou lá para o GeoBases. Então tem todo esse aspecto também de todos os órgãos, de todos, não só os órgãos, mas todo o cidadão, todo mundo que faz pesquisa, a UFES, o IFES aqui onde nós estamos, que fazem pesquisa, né, que tem um pessoal que trabalha com geoprocessamento, se eles usarem a nossa camada de dados, o nosso equipamento sociocomunitário, que é o instituto que produz e atualiza, o limite municipal lá do IDAF, que é o IDAF que atualiza, eles já vão estar com dado atualizado no projeto deles, mesmo que eles tenham feito esse projeto no ano passado. O dado já vai estar atualizado. Mas conta aí, João, o que pode acontecer para fazer João, com porque eu tô pensando aqui, que então quer dizer que, sei lá, Guarapari pode amanhecer menor ou maior do que o outro município, como é que é isso? Explica, por gentileza. É basicamente isso. A criação dos limites municipais, eles obedecem a uma legislação da qual os próprios municípios foram criados, né? Acontece que essa legislação foi criada há muito tempo atrás.
E esses limites dos municípios, eles são limites descritivos, né? Que seja um rio, pode ser uma linha de cumieira, um divisor de águas, né? Um monte, ou popularmente que a gente fala uma montanha, apesar de tecnicamente não haver montanha, mas enfim. Então todos esses limites eles eram descritivos, ou seja, a gente não tinha uma imagem para a gente confrontar se aquele rio que divide o município de Guarapari e o município de Vila Velha estava realmente ali. Com as imagens, a gente teve toda ali a radiografia praticamente ali da lei transcrita na imagem. Então o rio, que muitas vezes estava próximo de outro rio que trazia confusão, foi resolvido através da imagem. Por quê? Porque o identificador, o IDAF, conseguia ver aonde estava passando o rio, conseguia ver onde estava passando o divisor de águas através dessa imagem. A nível técnico, Chicarino, a imagem é de 1 metro de resolução espacial. O que isso quer dizer? A menor unidade de uma imagem é 1 pixel. Então a gente tem nessa imagem de 2007 e 2008, que foi o marco, 1 metro de resolução espacial. O que significa dizer? Significa dizer que a menor área mapeada da imagem é de 1 metro quadrado. Se a gente desenhar 1 metro quadrado no chão, a gente vai ver que é uma área muito pequena, ou seja, traz uma riqueza de detalhes muito grande. E a gente está falando de 2007 e 2008. A de 2015 é 25 centímetros. Exatamente, dá pra gente... traz uma riqueza de detalhes muito grande, mas menos problema entre um prefeito e outro que vai reclamar que a cidade diminuiu de tamanho. Não chega a ser, a treta não chega a nem essa sempre as coisas são tão Nem harmoniosas sempre. dessa forma. Rola treta também. É verdade. Tem muito interesse em jogo aí, principalmente com relação aos limites municipais, mas a gente utiliza daquela máxima, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Boa. Então, Não dá pra brigar com a imagem. não dá para brigar com a imagem. Então, a imagem veio para justamente acabar com todos esses conflitos que a lei traz da própria geolocalização dos limites, dos obstáculos naturais que eram muitas vezes feitos. Foi em 2000, então, o que aconteceu em 2008 tá para o futebol com o VAR. Perfeito. A imagem perfeito. vale mais do que 1000 palavras, então não perfeito. tem erro. A Coloquei gente ali- acerta mais do que o VAR, tá, Chicarinho? A gente já tem acertado bem mais. E demora menos também, Demora né? bem menos. Para se ter uma ideia, eu acho que para fazer aí, para dar um exemplo meio, pegar um cenário de filme para as pessoas entenderem melhor, eu acho que já houveram alguns filmes, já foram produzidos alguns filmes, e alguns deles, principalmente em filmes policiais e tal, mostra assim o cara numa central de monitoramento, todo não sei aonde, lá na CIA, não sei aonde, o cara tá lá, daqui a pouco ele vai dando um zoom que pega o cara saindo de um prédio. E o cara lá, olha, ele tá saindo do prédio, assim, como se Reconhecimento tivesse... facial aí, né? com reconhecimento e aparecem algumas coisinhas e tal. Claro que isso é de um exagero muito grande, eu não sei. Que eu saiba, ainda não existe, pelo menos não comercialmente, essa tecnologia. Mas a gente não está muito longe disso, porque o João, por exemplo, ele trabalha com imagens. Existe um projeto hoje mantido pelo governo federal, chamado Brasil Mais. Ele trabalha com imagens diárias de um mesmo lugar. Claro que essas imagens muitas vezes têm nuvens, tem outras, mas enfim, uma constelação de 180 satélites imagiando toda a superfície da Terra. Hoje 220, tá, Juliano? Hoje 220. 220 sites, tá vendo? 220 satélites de uma constelação chamada PlanetScope. O Brasil consome. O Brasil imageia seu próprio território com essa... Hoje nós temos acesso a essas imagens. Todo santo dia. Então, o que o João faz? Ele monitora as florestas do Espírito Santo praticamente em tempo real. Praticamente em tempo real. Se você me pedir a imagem de ontem, Juliano, ou de ontem, Chicarino e Pablo, a gente consegue ver. Então, se ontem teve um princípio começou um incêndio
em determinada Consegue ver. área. Tá registrado, a gente consegue Tá lá. ver. Teria ter. E melhor, só te interrompendo um minuto, Juliano. Não, claro. E melhor, sem a necessidade da gente armazenar aquilo em uma mídia externa. A gente consulta e devolve. Isso é uma eficiência. plataforma que disponibiliza. E né? é muito eficiente, ou seja, é uma economia de espaço e de esforço. Desculpa, Ou seja, Juliano. para quem tá um nos serviço. assistindo, eu não preciso gastar com memória para guardar Perfeito. isso tudo que Perfeito. chega todo dia. Hoje a gente tem hoje inverteu o dilema. Há 30 anos atrás, no começo, quando o GeoBase surgiu, a gente tinha a internet de escada. É. Seria impensável você baixar um Ah, arquivo explica de um 1 pouco o giga. que é, porque tem muita gente que tá assistindo que Nasceu não depois passou, disso. que não nem passou sabe, por exatamente, isso. exatamente. Eu não Nem lembro sabe. disso não, Da Juliano. meia-noite Não da lembro. meia-noite às 6, porque o pulso era mais barato, tem todo esse rolê, né? Era olha, Não lembro disso. Explica era um pouco, uma coisa, Juliano. isso aí não vou nem explicar porque é de uma época que Então, realmente Google, não- internet de escada. IG. A internet, exatamente. Isso aí é coisa que o pessoal vai ter que botar no Google para saber o que é. Mas era mais ou menos assim. Nesta época, era impossível você baixar um arquivo de 500 mega, por exemplo, que hoje é bobagem. Hoje é bobagem. Uma imagem de muito menos do que isso. Uma música, às vezes, era 3, 4 dias para Uma baixar. música Tudo era isso- uma noite toda. Tudo pra isso que a baixar. gente está falando, só para quem está assistindo entender o que é isso na prática, nada mais é do que streaming. Então Sim. a gente está falando aqui, ó, para quem está acompanhando aí, é de um Netflix de dados espaciais. Ou seja, o GeoBases, ele disponibiliza o dado. Da mesma forma que o Netflix disponibiliza o filme, você não baixa o filme. É um pra sua Atlas TV. do Netflix. É isso aí. Então essa plataforma Brasil Mais também tem essa pegada de disponibilizar essas imagens, né, em tempo quase real aí, né, diárias. E você não precisa ter elas na sua máquina, você consome elas online. E por isso é que eu falo que a internet de escada é uma das, né, da tecnologia que era a realidade naquela época e que nos impedia de ter de forma plena esses grandes repositórios de dados. Então veja como foi interessante isso, esse processo de evolução do GeoBases, em que a gente tinha uma ideia, de assim, por que as coisas todas nossas espaciais não podem estar num lugar só e ter um grande repositório de dados? A ideia surgiu lá atrás, mas ela de fato foi efetivada muito mais para cá no tempo, né? muito mais para frente, porque a gente não tinha tecnologia para isso acontecer, mas a gente já tinha como pensar nessa estrutura. Então essa infraestrutura de dados espaciais, que é o GeoBase, foi pensada lá atrás, evoluiu ao longo do tempo e vem evoluindo cada vez mais com tecnologia que permite que o dado seja acessível, sempre acessível, né? Que possa ser utilizado simultaneamente por várias pessoas, né? Possa ser editado também por várias pessoas, né? E tudo isso com controle de metadados, né, em que a gente sabe quem fez, quando fez e o que tecnologia utilizou para fazer. E você estava comentando da internet de escada, né, dessa dificuldade de ter acesso à imagem. No episódio especial dos 25 anos do GeoBases, que a gente gravou também um podcast, a gente estava falando que o João estava falando das imagens que chegam diariamente. Aí eu não lembro se foi o Juliano ou o Fernando do IBGE, foi o Fernando. que citou que às vezes eles... às vezes não. Antes da internet, antes dessas novas tecnologias, se fazia um pedido de uma imagem para o INPE, por exemplo, e poderia demorar até 3 meses para essa imagem chegar. 3 meses, agora ela chega todo dia. E a imagem sem uma nitidez significativa, né? Só pra você ter uma ideia. imagem... O João tinha explicado o pixel, o tamanho do pixel que você consegue identificar. Essa imagem era de 60 metros no começo, depois passou para 30, que é o famoso satélite mais longevo até então, né, que é o projeto Landsat. Tem vários, né? No começo, eram 60 metros o pixel, depois foi para 30, 40, depois 30. Então, e hoje a gente está falando de satélites, nós temos imagens comerciais de 10 centímetros, de 20 centímetros. Hoje a gente tem imagem de satélite que você tem muita dificuldade de diferenciar de uma imagem obtida por um avião. Perfeito, Pablo. Né? Que ainda é, né, a imagem que a gente tem pode ter de melhor qualidade, mas os satélites já estão com algo muito, mas muito próximo. Eu diria que algumas imagens uma pessoa leiga não diferencia, não sabe que aquilo lá é uma imagem de satélite e não um avião que
que está muito mais baixo, sobrevoando aquela área e fotografando. Aqui eu... Uma coisa, desculpa só para não perder o raciocínio, vontade, uma coisa não exclui a outra, né? Inclusive, e isso é uma das coisas também importantes do GeoBase, é a possibilidade de você ter, para determinadas áreas, imagens de melhor qualidade até do que as imagens de satélite. Aí podemos falar sobre isso também mais para frente, sobre a possibilidade de criação de ortofotos mosaicos a partir de drones, o que tornou esse processo de aquisição mais fácil e muito mais barato do que a aquisição por avião, por exemplo, que é muito caro. Uma qualidade incrível, né, Paulo? Paulo? Uma qualidade cada vez mais. Essas imagens de drone, que a gente fez algumas e também armazena, produzidas aí lá no GeoBase de outros órgãos que já realizam, né, esse tipo de aerolevantamento com drones. Claro que aí o objetivo é muito mais localizado, muito mais focado numa área, numa situação específica. Nós fizemos isso lá em Mimoso, logo após a tragédia, em março, né? O que aconteceu em Mimoso? A gente teve... a gente queria registrar aquela tragédia, né? Fazer um aerolevantamento, ter imagens que permitisse que a gente visse ao alcance da enxurrada que teve em Mimoso. Buscamos nas plataformas, só que o Juliano mencionou uma coisa, muitas vezes a gente tem nuvens, e essas tragédias, elas muitas vezes estão associadas a um período de tempo. Logo, mesmo na sequência, claro que durante, mas né, tem sempre ainda pesado, né? Mas mesmo na sequência, muitas vezes por vários dias, a gente tem o tempo fechado, o céu com muita nebulosidade. E isso impede da gente ter boas imagens de satélite. Então a gente tentou buscar essas imagens, não conseguiu, e nós fomos lá e em um dia fizemos toda a sede de Mimoso, 2 dias fizemos toda a sede de Mimoso, foram mais de 1.500 imagens, né, adquiridas, utilizando drone simples, nada de espetacular, quer dizer, um drone acessível, né? A gente fez e o resultado ficou bom, conseguimos delimitar a área atingida e, de novo, fazendo aquele paralelo com outros dados, com os dados dos domicílios lá do IBGE, a gente contabilizou quantos foram atingidos na tragédia. Depois disso, essa metodologia foi inclusive replicada lá no Rio Grande do Sul, utilizando a mesma base lá do IBGE. Virou ciência isso, então. Então assim, é a facilidade de obtenção do dado, que exige que a gente tenha plataformas como GeoBases que permitam que a gente disponibilize essa informação. Aqui, eu não sei se é a curiosidade de alguém que está acompanhando a gente aqui, mas é minha curiosidade. A gente estava falando dos satélites, né? Quem paga isso? Como é que funciona isso? É uma mensalidade que o governo brasileiro paga para ter acesso a esses 240 satélites? Como é que funciona esse rolê? É tipo Netflix, chega para pagar? Como é que é? Eu tenho acesso a todos os canais? Na verdade. Como é que funciona esse rolê? Acho que o João tem... Ô, João, explica para mim, rapaz. É uma dúvida já de criança que eu tenho, tá? Por favor. Então, Chicarino, o que acontece? Algumas empresas, elas são detentoras do comércio das imagens de satélites. E no caso da Central de Monitoramento de Florestas, nós temos uma empresa, a única empresa que comercializa essas imagens de satélites. Então isso tem um custo, isso é um contrato que foi feito durante 3 anos. Então, de setembro de 2024 até setembro de 2027, nós vamos ter um contrato aí com essa empresa, dissolvido aí num único contrato, num valor em que a gente paga de uma única vez. A gente tem acesso a esses 3 anos de imagens. E além das imagens, caramba, nós temos um outro produto desse contrato, que são os alertas diários de desmatamento. Porque a imagem ela é muito importante. Nós estamos discutindo aqui que a imagem vale mais que 1000 palavras, mas o grande lance aí é a gente extrair as informações das imagens. Então, a imagem por si só diz muita coisa, mas não diz tudo. Então, através desse contrato, a gente pode também ter os alertas de desmatamento que o sistema retorna para a gente onde aconteceu o desmatamento de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma semana para outra. Então, a gente não precisa processar essa imagem, a gente não precisa ficar procurando na imagem, Chicarino, aonde está o desmatamento. Todos esses alertas, todos esses pontos, essa geolocalização, ela já vem para o usuário, para a gente que está manipulando o sistema. Então isso é de um benefício assim, para a sociedade, retorna para a sociedade em forma de política pública. E a gente, como servidor público, a gente tem que se orgulhar de fazer esse tipo de política pública.
porque é o retorno que a gente pode dar para a sociedade que confia no nosso trabalho, que paga o nosso salário, que ajuda. É prestar conta, né, É prestar João? conta e produzir, Pablo, uma política pública de qualidade. Eu acho que essa é a nossa missão enquanto servidor público. Sem dúvida. A noção de infraestrutura de dados, não apenas espacial, está diretamente vinculado com transparência. Acesso a dados abertos e transparência sinônimo, é um dos mantras que a gente estava falando no outro podcast. Isso está diretamente ligado. O que o João falou nos remete ao seguinte: antigamente eu estava falando o negócio dos dilemas. Antigamente a gente tinha dificuldade de acesso à informação. Hoje a gente tem uma grande quantidade de informação e o nosso problema é exatamente processar essa informação. Perfeito. É analisar essa informação. E hoje nós vivemos na era da inteligência artificial, onde nós temos algoritmos, né, cada vez mais, isso está num crescimento exponencial. Então você tem sistemas como esse que o João acabou de descrever para a gente. As mudanças, as alterações no uso, uma imagem aparecia de uma forma, amanhã aparece de outro jeito, o próprio algoritmo já detecta e, lógico, ele não vai falar muitas vezes do que é o que não é, mas já avisa o analista: olha, aqui houve uma alteração, vê aí se isso é desmatamento ou não é. Uma treta aqui. Geolocalizado, né, Juliano? Geolocalizado. Ele faz ali um retângulo. Uma área calculada. Uma área calculada. Ele falou: ó, tem uma alteração aqui. Que alteração? Olha, ontem teve uma resposta X e hoje está com outra resposta. Isso, com o passar do tempo, com treinamento, o nome dado é treinamento, né? O algoritmo vai sendo treinado e vai falando: olha, isso aqui, você diz para ele, isso é um desmatamento. Tem 40 cenas parecidas e todas elas são desmatamento, o algoritmo vai aprender. Então, ou seja, isso é a tal do que hoje se fala tanto da tal da inteligência artificial, é mais ou menos por aí. Por exemplo, a gente está com um foco de incêndio que apareceu ontem no Parque do Caparaó. E às vezes a administração do parque ainda não conseguiu mapear essa treta. Vocês já conseguem falar: ó, perfeito, carinha. Vai dar uma treta aí, hein? Acho que você tá lendo meus pensamentos aqui, cara. Acho que você tá utilizando inteligência artificial aqui. Você não sabe nada, João, eu faço isso muito bem. Cara, e esse exemplo que você utilizou, ele é perfeito. Então, se estiver acontecendo um foco de incêndio hoje no Parque do Caparaó, por exemplo, amanhã eu já consigo ter acesso a essa imagem e dizer aos órgãos responsáveis, às instituições responsáveis, para se deslocar e combater esse foco de incêndio e tomar as devidas providências. Maravilhoso. Então isso é resposta rápida de política pública. Um outro exemplo que eu vou utilizar aqui, Pablo, um outro produto que nossa central de monitoramento também faz com relação aos deslizamentos de terra. Nós temos essa classe, esse produto que diz aonde ocorreu o deslizamento de terra. E para ilustrar o que eu falei antes sobre retornar ao público o que se foi gasto ou o que foi investido nesse contrato. Você imagina um dia em que houve um deslizamento em alguma localidade do estado do Espírito Santo e a gente avisa os bombeiros, a Defesa Civil, e a Defesa Civil se dirige ao local, retira as pessoas o mais rápido possível e no outro dia ocorre outro deslizamento próximo e as pessoas não estão ali e a gente poupou vidas. A gente investiu um bem material para salvar a coisa mais importante que são as vidas das pessoas. Então, isso é política pública. Muitas vezes a gente pode pensar, mas vai investir esse dinheiro, por que não investe em educação? Porque o governo está investindo em educação, ele está fazendo a parte dele. Mas a gente também está investindo no bem-estar das pessoas para salvar vidas dessa maneira. Então, é a inteligência que o Estado, que o governo está realizando em prol da sociedade capixaba. A gente está encaminhando aqui para o final da nossa prosa. Eu queria provocar vocês pela última vez. A gente está dentro de um evento que fala de inovação. A gente está tratando uma temática que tem tudo a ver com inovação. Se antes da internet as imagens chegavam através do INPE, demorava 3 meses para chegar 90 dias, agora ela chega diariamente.
Dentro da inovação, o que ainda pode melhorar esse trabalho de geoprocessamento? Que vocês falam assim, pô, se melhorar isso aqui, vai ficar ainda melhor. Se isso aqui der uma mudada, vai ficar ainda melhor. Quero ouvir vocês. Vamos fazer a roda. Eu vou De fechar. rapidamente dizer o seguinte, sempre tem, eu posso de bate-pronto falar de algumas inovações, mas eu acho, eu vou me ater ao caráter de infraestrutura, enfim, né, que é inerente ao GeoBases, para dizer o seguinte: como a gente tinha falado antes, o governo é um grande produtor de dados. E ainda hoje é um desafio para as instituições compartilharem esses dados de maneira eficaz. Por exemplo, o João está falando da coisa do desmatamento. O GeoBases disponibiliza algumas camadas que são exatamente de focos de queimadas, são pontos. E esses pontos são, a gente consome, a gente publica esse trabalho que o IDAF está fazendo e publica também o trabalho que o INPE faz. O trabalho do INPE é praticamente em tempo real. Se o satélite é feito é automático, alguns minutos depois deles detectarem uma queimada, já vai estar aparecendo no GeoBases. Ou seja, nós temos um órgão federal fazendo esse trabalho, o GeoBases está consumindo, está se integrando através do compartilhamento dessa informação, ou seja, a gente está consumindo o serviço do INPE e o usuário aqui do Estado, todos os órgãos do Estado já estão consumindo esses dados. Há exemplo do CAR, que também é oferecido, é publicado no GeoBases e é publicado em outras bases. Então, você poder consumir dados de várias organizações de maneira organizada, de maneira integrada, de uma forma de protocolos, esse é o termo técnico, protocolos conhecidos, isso ainda ainda representa um caminho que a gente precisa aperfeiçoar. Eu acho que o Pablo e o João vão falar de outras coisas, mas sem dúvida o aperfeiçoamento desse compartilhamento é importante. E está sendo feito. Eu acho que isso que o Juliano falou é um ponto chave, e é muito importante, mas eu acho que a gente já está caminhando para isso acontecer. A gente já tem isso como uma realidade que pode melhorar, como o Juliano falou, mas ela já existe. Eu vou para uma outra linha de pensar para frente, né? Inovações que vêm por aí. Eu acho que da mesma forma que os modelos de inteligência artificial, né, baseado aí em modelos de linguagem, como o ChatGPT, que surgiu agora, que está criando serviços associados aí à análise de dados, à análise de informação. Por exemplo, você consegue hoje, utilizando um serviço de inteligência artificial, fazer uma análise de uma planilha tipo do Excel ou de um conjunto de dados. Você envia um conjunto de dados e ele te dá uma análise estatística sobre esses dados. Isso já acontece. Hoje você manda uma ideia e pede uma apresentação em PowerPoint, isso já acontece, você consegue. Tem instrumentos, ferramentas para isso. Eu acho que a gente vai evoluir nessa linha também para a questão espacial. Então eu acho que o futuro, lá na frente, eu acho que o GeoBases vai ser uma plataforma que você vai fazer perguntas do tipo: quantas escolas eu tenho em área de risco do estado? E ele vai fazer essa análise para você, porque ele vai ter os dados, ele vai fazer esse cruzamento e vai te responder. Hoje o que a gente faz nessas capacitações, a gente está ensinando as pessoas a usar essa tecnologia e mostrar como é que você monta isso, como é que você constrói essas análises. Isso a gente está fazendo, está ensinando, e é possível, não é nada de outro mundo, mas da mesma forma que o Excel lá exige uma certa capacitação, que você precisa entender como é que você coloca uma fórmula, como é que você faz um PROC-V, como é que você linka duas tabelas, né? O Excel tem isso. Hoje a gente já tem inteligência artificial funcionando dentro do Excel para que ele responda para você e monte o seu gráfico e faça as suas análises. Uma pergunta simples. Eu acho que a gente vai caminhar para isso no futuro. Eu acho que a gente vai fazer uma pergunta e ele vai dar uma resposta com base nas informações espaciais que tem lá no GeoBases. Um dia o GeoBases vai ter. Acho que essa é uma visão que eu tenho de futuro, integrando inteligência artificial e bases espaciais numa plataforma como o GeoBases. E você, João, vamos aí de 240 para 500 satélites ou não? Vamos sim, com certeza. Já é o caminho. Eu vou tentar condensar o que os meus mestres aqui falaram aqui, no sentido de se preocupar também com quem está
perguntando o que perguntar e por que perguntar. Eu sou um defensor da inteligência artificial, mas também sou um defensor do ser humano, e eu acho que o ser humano precisa de muitas capacitações, ele precisa ser melhor capacitado, ter mais afinidade com a matéria, com tudo isso, que nem todo mundo consegue compreender. Então eu vou nesse sentido de cuidar mais das pessoas para que elas possam se assegurar do que elas querem, né? Dessa capacitação, e que o Geobase e que o Instituto Jones têm conduzido de forma tão primorosa. Então é mais nesse sentido para a gente qualificar a informação, Pablo, porque as informações elas estão muito pulverizadas e elas estão muito disponíveis para qualquer um. O nosso grande desafio hoje talvez seja qualificar essa informação para que, parafraseando o brilhante professor Gustavo Batista, né? Para que a verdade celeste seja a verdade terrestre. Porque antes muito se falava da verdade celeste com a mentira terrestre. Então eu vou nessa linha. Queria agradecer pela oportunidade. Tá na hora de agradecer já, Ascarinho? Pode agradecer, fica à vontade. Já estamos indo para a reta final. Já estamos no final. Então, eu queria agradecer a oportunidade. O diretor tá aqui no ponto, que é a minha voz da consciência. Tá. Finaliza, encerra. Já vou encerrar, diretor. Calma aí. Agradecer ao Pablo. O Pablo fez parte da minha banca de dissertação de mestrado. Ah, é? Então, Então quer dizer que ele poderia ter te reprovado. ele Imagina. tentou. Bem que ele tentou. Tô brincando. Trabalho primoroso. O Juliano, meu ex-chefe. E foi um prazer conhecer você também. Cara, muito Não, dinâmico. o prazer é todo meu, irmão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tem muita vocação para o trabalho. Obrigado. E é só agradecer a oportunidade. A gente está na Central de Monitoramento de Florestas, está no IDAF, sempre à disposição da sociedade capixaba e de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço cada um de vocês, e o bacana é que quando vocês falam do trabalho de vocês, quando vocês falam de política pública, o olho de vocês brilha. Isso é muito, muito, muito massa. Eu ia falar outra coisa, mas é palavrão, não pode. Mas é muito massa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado aí por vocês serem servidores que realmente servem. É isso aí, você que acompanhou essa prosa aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E se for fazer o churrasco, manda localização. Valeu. Isso aí, Falou, valeu. valeu. Obrigado.